Olá, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias deste sábado, da manhã deste sábado, dia 12 de abril de 2025. Olá, Sara Raquel. Olá, Oceli. E a gente inicia mostrando para você, para o senhor e para a senhora, a capa do site do jornal Folha de São Paulo. E a manchete neste momento é uma briga entre o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, e o ministro Alexandre Silveira. Alcolumbre faz campanha para derrubar o ministro Alexandre Silveira e insinua que o ministro está envolvido em corrupção. O presidente do Senado fez crítica a Alexandre Silveira em um almoço que ele teve com aliados e com a ministra Gleisi Hoffmann, que é a ministra responsável pela articulação do governo federal. Já Alexandre Silveira diz não acreditar que o senador Alcolumbre faria uma afirmação inverídica. Outras matérias correlatas com esse assunto. Emendas parlamentares do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, no valor de 15 milhões de reais, bancam um programa de uma ONG, uma organização não governamental, ligada a um seu assessor, a um assessor do presidente do Senado. Ministro da Agricultura de Lula é campeão de emendas parlamentares enviadas a prefeito aliado. Finanças regionais. Municípios gastam mais com salários, quer dizer, com a folha de pessoal, superam os estados e são líderes nas despesas com servidores. Salário mínimo, piso salarial do magistério e as contratações explicam esse crescimento. Chamada de capa na área internacional. Estados Unidos. Empresas americanas adotam cautela para criticar tarifas sem ter desgaste com o presidente Donald Trump. Taxas causarão aumento dos preços nos Estados Unidos, alertam empresas. Cifras e letras. Biografia mostra semelhanças e diferenças entre o ex-presidente Ronald Reagan e o atual presidente Donald Trump. Aqui nesse carrossel de imagens em destaque, a primeira é para o show de Gilberto Gil, ele que está fazendo uma turnê entre algumas capitais do Brasil com o seu show Tempo Rei. E ele disse que com essa turnê ele pretende se aposentar. Diz assim, tem aqui a foto do Gilberto Gil, ele que estreou ontem 4 dias de shows
casa lotada, e a casa aí é o estádio Allianz Parque, para o que seria o seu último show antes de se aposentar. É hora de Tempo Rei. Gilberto Gil estreia sua turnê de despedida em São Paulo, diante de um estádio Allianz Parque lotado, no primeiro dos 4 shows que apresenta na cidade. É hora de Tempo Rei. Tempo Rei é o nome do show de despedida de Gilberto Gil. Aqui nós temos uma foto, mas uma foto internacional. Isso aqui é na Síria, zona de segurança. Exército de Israel vai organizar passeios turísticos em região ocupada na Síria, com ingressos para caminhar e nadar sob escolta nas colinas de Golã. Agora é falando do exército, mas no Brasil. Esta jovem é a tenente Emily Braz. Após 39 anos, a aviação do Exército Brasileiro ganha a primeira mulher piloto de combate. Ela é a tenente Emily Braz, tem só 24 anos, recebeu o seu brevet. Brevet é a carta de motorista, de piloto de avião. E ela pretende pilotar na selva. E sobre esse assunto, a TV Globo trouxe ontem no seu noticiário uma reportagem com a tenente Emily Braz. É uma reportagem até longa, mostrando como ela se formou. O pai dela também é do Exército. Ele disse que ela, desde o início, dizia que queria ser piloto, e hoje ela pilota um helicóptero. E realmente ela disse que quer ser piloto de combate. A charge, a última foto, a última imagem deste carrossel de destaque, é uma charge do Laerte, ele que é cartunista da Folha de São Paulo. E nessa charge, ele aborda o choque tarifário de Donald Trump e a guerra comercial por meio de um ovo de Páscoa recheado com a palavra recessão. Você veja aqui que é o Donald Trump, personagem de um coelho. Quando abre o ovo, o que é que tem dentro? Recessão é a palavra. É assim como o artista Laerte consegue traduzir numa charge o atual momento econômico mundial. Equador, violência, narcotráfico e militar no Equador limita opções de futuro dos jovens ao crime ou à morte. Rotina em um bairro perigoso de Guayaquil espelha os desafios do próximo presidente. Folha de São Paulo mandou um repórter lá para saber como é que está o Equador na véspera de eleição. Na coluna da Mônica Bergamo, temos uma notícia dizendo que a Justiça condena a fabricante da Coca-Cola a indenizar servidora em R$10 mil por injúria racial. O caso ocorreu em agosto de 2023, só agora que está saindo o resultado. A sentença de pagamento de R$10 mil, 2 anos se arrastando na justiça. O caso ocorreu em agosto de 2023, na cidade de Ribeirão Preto. No processo,
a empresa nega o episódio de injúria racial. Páscoa 2025. O preço do ovo da Páscoa registra variação de até 58%, de acordo com o levantamento do Procon São Paulo. Pescados congelados marcam diferença de até 88,83%. O bacalhau também tem oscilação de preço. E nesse caso, nessa variação de preço, ovo de Páscoa variando de preço 58%, do mais barato para o mais caro. Pescado variando de preço 88% entre o mais barato e o mais caro. Só resta pesquisar muito para não comprar o mesmo produto caro, tendo ele mais barato. Livros. Italiano Sandro Venoresi vem a Flip. Flip é a Feira Mundial do Livro, que fica lá em Paraty. Pois o italiano Sandro Venoresi vem a Paraty mostrar como são heróicas as vidas comuns em um novo livro de sua autoria. O escritor virou uma sensação inesperada com o livro O Colibri e vem para lançar outro livro chamado Setembro Negro. Mudança climática. Setor de combustíveis fósseis, como o petróleo, é fraco. Vai perder e sabe disso, diz o ativista ambiental Paul Watson. Defensor de baleias, faz críticas ao projeto de exploração de petróleo do governo brasileiro na foz do Amazonas. Ensino superior. Veja a nota da sua faculdade na mais recente avaliação realizada pelo Ministério da Educação. Ao todo, 9.812 cursos de 1.347 instituições de ensino foram avaliadas pelo ENAD em 2023. Então, a matéria na Folha de São Paulo, nas páginas internas, mostrando sobre os Estados Unidos por que os títulos do Tesouro Americano fizeram Trump suspender por 90 dias as taxações. Ucrânia na era Trump. Após ter os pais levados de casa, jovem ucraniano decide fugir para escapar da ocupação russa. Patrícia Campos Melo, que é a repórter da Folha de São Paulo, lá na Ucrânia, relata a vida na Ucrânia sob expectativa de uma trégua. Beabá da confeitaria. Conheça método para fazer bolo em sua casa e veja dicas para não errar no preparo e na montagem. Série da Folha de São Paulo traduz técnicas da confeitaria para preparos em casa. Resolução do Conselho Federal de Medicina, o CFM, pode levar pessoas trans para a clandestinidade. É o que diz a deputada federal Duda Salabert, do PDT. Trio de deputadas faz denúncia de racismo em aeroporto de São Paulo. No caderno Economia, nós temos aqui 5 chamadas de capa. Primeira é sobre o mercado imobiliário. Novos edifícios em cidades do Brasil querem um lugar entre os mais altos do mundo. É os chamados superprédios. Arranha-céus já característicos de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, também se espalham pelo Brasil.
inclusive aqui para Fortaleza. Estão previstos aí pelo menos 3 superprédios na orla marítima da capital cearense. Salário mínimo. Governo Lula prevê que o salário mínimo chegará a R$ 1.627 no ano que vem, de 2026. Hoje está R$ 1.518. Se confirmado, esse salário de R$ 1.627 em 2026, o valor representará um aumento de 7,18% em relação ao atual salário mínimo. É a projeção que a Folha de São Paulo faz. Bets no Brasil. Bets, essas empresas que exploram as apostas via online. Ministério da Fazenda suspende a autorização de funcionamento de Bets da Caixa Econômica Federal e do Grupo Silvio Santos, do SBT, além da PixBet. Empresas descumpriram prazo e têm 90 dias para regularizar a situação. Previdência Social. Peritos do INSS encerram greve após 235 dias, quase um ano. Cresce fila de espera por benefício. O governo costurou um acordo para que os cerca de 10% dos grevistas voltem ao trabalho. Petrobras. Preço do diesel nos postos cai menos do que o esperado, após um corte no preço de 4,6% nas refinarias. Petrobras usa sonda de perfuração para tentar pressionar o IBAMA. E aqui é no caso de a tentativa de explorar petróleo lá na foz do rio Amazonas. Na área de políticas, 2 chamadas de capa para matérias das páginas internas. Primeira, prefeita de Minas Gerais acusa Janones, ex-namorado dela, de chantageá-la com a ameaça de divulgação de fotos íntimas e consegue na justiça uma medida protetiva. Outro lado, Janones, o deputado federal, não responde aos contatos da reportagem para falar sobre essa briga entre ele e a ex-namorada. Se é verdade mesmo o que ela está dizendo. Que ele, primeiro, tem fotos íntimas dela. Segundo, se vai espalhar isso nas redes sociais como ele ameaça. E a ex-namorada dele é prefeita lá de Minas Gerais. Supremo Tribunal Federal. Ministro Alexandre de Moraes libera prisão domiciliar a bolsonarista que fez live na cadeira do ministro no dia 8 de janeiro de 2023. Essa manifestante aí do dia 8 sentou na cadeira do ministro lá no Supremo, naquela baderna que eles fizeram, quebraram cadeiras, destruíram obras de arte, molharam todo o plenário. E essa moça que fez uma live, né, uma transmissão de celular ao vivo, cosando com a cara do ministro, ela conseguiu a prisão domiciliar. Vai continuar presa, mas em casa, não pode sair de casa. Ministro concede prisão domiciliar
ao deputado federal Chiquinho Brazão, ele que está envolvido no assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Vai sair da cadeia, do presídio, para ficar em casa. No caderno de gastronomia, de comida, a dica aqui é como se prepara bolo de chocolate com recheio de trufa de coco. Receita combina massa leve e cobertura de chantilly para sobremesa de festa. No caderno de turismo, a matéria é dizendo que festival marca alta temporada dos esportes de montanha. O evento espera receber 6.000 visitantes para palestras, workshop e atividades outdoor. No caderno Folhinha, que é um caderno para o público infantil, a matéria de hoje é sobre desafios de matemática. Descubra como o Fernando pode atravessar o tabuleiro. Na editoria de cotidiano da Folha de São Paulo, traz aqui como manchete de capa 4 assuntos. O primeiro é quilombolos no Brasil, ou quilombos no Brasil. São Paulo fará projeto de moradia para indígenas e quilombolas. A gestão paulista promete construir 282 casas para as comunidades quilombolas. Denúncia. Grupo diz ter sido levado ao Espírito Santo com falsa promessa de emprego e chegou lá, foi escravizados. É aquele trabalho análogo à escravidão. Você trabalha só para pagar a comida, não tem direito a mais nada. Depois de mais de 200 anos que a abolição dos escravos foi declarada no Brasil, ainda existem esses tipos de exemplo. Trabalho análogo à escravidão. Violência. Um camelô senegalês é morto pela polícia militar durante a operação contra comércio ilegal lá no Brás, em São Paulo. Revolta de outros vendedores quando viram o camelô morto por um tiro de um policial militar. Outros vendedores provocaram confronto com a tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo e o comércio lá no Brás fechou as portas. A Sabesp, que é a CAGES de São Paulo, é a empresa, companhia de água e esgoto, cobrará tarifa de imóveis não ligados à rede de esgoto. Logo a partir deste ano, a partir do mês de junho, o valor mínimo deverá ser pago em locais onde há infraestrutura de esgoto, né, há infraestrutura de saneamento disponível e o dono do imóvel não faz a ligação. Mesmo assim, ele vai receber uma tarifa mínima, mas vai ser tarifado. A deputada federal por São Paulo, Luísa Erundina, recebe título de doutora honoris causa. Editoria de Mundo. Juiz rejeita pedido para barrar revisão da sentença dos irmãos Menendez. Lili e Eric foram condenados à prisão perpétua
por matarem os pais. Na África, o país chamado Gabão vai às urnas com o general-presidente como favorito após um golpe militar. A oposição fala em perigo para a democracia. O país mantém boas relações com Paris, na França. Caderno de saúde. Imunização. O governo federal anuncia campanha de vacinação nas escolas públicas de todo o Brasil. O objetivo é imunizar 90% de crianças e adolescentes de até 15 anos. A ação começa na próxima segunda-feira, dia 14. Meio ambiente, Estados Unidos. Trump propõe eliminar pesquisa climática de agência em proposta orçamentária. Financiamento deve sofrer corte de cerca de 1,67 bilhão de dólares, quer dizer, 27% do total que essa agência climática precisa para realizar pesquisas nesta área. E Donald Trump acha que isso é besteira. Na área de cultura, nós temos aqui 3 chamadas. A primeira é para o que é que temos hoje. Todos os dias a Folha de São Paulo traz uma dica de o que é que tem de interessante para o telespectador ou o internauta assistir. Na multitela, Folha de São Paulo indica o brasileiro Malu e a minissérie espanhola para o que se tem para ver na TV e no stream. E também temos o jogo Palmeiras e Corinthians. Na área de livros, matéria dizendo que o escritor Stefano Volpi denuncia a crise da masculinidade, lembrando as violências que viveu, isso num livro que ele escreveu. Na área de música, tenor e arpista trazem os dramas e sutilezas da canção latino-americana. E Sara, o que é que nós temos de novidade hoje no jornal O Estadão? Oceli, no alto da capa do jornal O Estado de São Paulo deste sábado, temos 3 destaques para o fim de semana. O primeiro vai falar de um assunto extremamente importante, que é sobre a saúde mental. Mas que tristeza, mesmo com depressão, muitas pessoas trabalham e socializam enquanto sofrem. O próximo destaque é do caderno A Fundo, Shakespeare, Eterno e Pop. Estudioso lança obras sobre sua atualidade. E por último, temos também no caderno de Cultura. Glória Pérez explica ruptura com a Globo. E segundo ela, aborto era ponto de partida da história da novela. E a manchete de hoje é sobre política em relação ao 8 de janeiro de 2023. Oposição diz ter apoio para urgência em plano de anistia e pressiona Mota. Partido de Bolsonaro quer que o presidente da Câmara paute projeto. Governo é contra. A oposição eleva a pressão sobre o presidente da Câmara, Hugo Mota. E o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, disse ter obtido as 257 assinaturas necessárias para pedir urgência na tramitação do projeto de lei que prevê anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. E o projeto é bandeira do ex-presidente Jair Bolsonaro e pretende anistiar todos os que tenham participado de manifestações em qualquer lugar do território nacional desde 30 de outubro de 2022. Se o requerimento for aprovado, o texto pode ser remetido ao plenário da Casa, sem passar por comissões.
e Mota busca um acordo com Planalto e STF antes de pautar o tema. E a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, disse confiar na capacidade de Mota de evitar uma crise institucional. Ela afirma também que há atualmente mais de 2.000 projetos com regime de urgência na Câmara. E o próximo destaque, ainda do Caderno de Cultura, vai falar sobre o paladar. O melhor dos ovos de Páscoa. 9 especialistas avaliaram às cegas 50 ovos de chocolate divididos em 10 categorias e selecionaram 20. Tendências do ano incluem maracujá, ingredientes brasileiros e nuts. Agora no Caderno de Economia sobre sistema bancário. O Banco Master oculta ativos de maior risco em seus fundos. A instituição tem pelo menos 16 bilhões de reais em precatórios e pré-precatórios, ativos de baixa liquidez. E ainda neste mesmo caderno, alimentos levam inflação a 0,56% e índice em 12 meses fica longe da meta. O tomate, o ovo e o café foram os itens que mais subiram no mês de março. Acumulado em 12 meses, vai a 5,48% e a meta é de 3%. Agora também, mais uma vez, sobre a economia, agora em relação à guerra comercial. A China sobe tarifa dos Estados Unidos a 125% e diz que disputa é piada histórica. A China elevará a tarifa sobre produtos americanos de 84% para 125% a partir de hoje, no último de uma série de aumentos mútuos de taxação entre as superpotências. E na quarta-feira, ao suspender por 90 dias a aplicação de tarifas de vários países, Trump elevou de 104% para 125% as dos produtos chineses. Pequim indicou que não fará nova elevação e também ridicularizou esta disputa. E ainda como chamada de capa do estado de São Paulo, a partir de segunda-feira, a Argentina suspende restrição à compra de dólares e adota o câmbio flutuante. A mudança permitirá que pessoas físicas comprem sem limites a moeda americana, parte de um acordo de 20 bilhões de dólares de Milei com o FMI. E agora em relação à dor abdominal, Bolsonaro passa mal no Nordeste e é internado às pressas. Em relação ao Ministério das Comunicações, racha no União Brasil ameaça posse de ministro. E agora, por último, nós também temos aqui um assunto sobre o curso de medicina. 4 em cada 10 cursos do país têm nível de qualidade ideal. Oceli, quais são os destaques da capa do O Globo deste sábado? No jornal O Globo, Sara, nós temos no alto da capa uma matéria na área de cultura. O médico Thales Bretas, ele que é o viúvo do ator Paulo Gustavo, ele está promovendo uma exposição com objetos do ator falecido, roupas, utensílios. E ele deu uma entrevista falando dessa exposição, inclusive tem aqui a foto do Thales ao lado de um manequim com a roupa usada pelo Paulo Gustavo, um dos seus filmes. E ele, nessa entrevista, falou também dos filhos que ele está criando, né? Ele diz o seguinte, que eles sabem que o pai era famoso. Diz assim, o Thales Bretas, os meninos dizem que a estrela mais brilhante do céu é o papai Paulo. Ele conta nessa entrevista. Mas a manchete do Globo é para a crise comercial mundial provocada pelo presidente dos Estados Unidos. Ecos da crise. Tarifaço de Donald Trump reduz projeções para a alta de juros no Brasil. O temor
de que a guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos leve a uma recessão global, fez bancos como o JP Morgan e economistas revisarem as projeções para os juros cobrados no Brasil. A expectativa, portanto, é que o atual ciclo de elevação da Selic, que é a taxa de juros que o Copom estabelece, Copom é do Banco Central, se reúne em 2 meses. Hoje, a última reunião do Copom estabeleceu a taxa Selic em 14, os juros em 14,25% ao ano. Então, a expectativa é que essa taxa possa terminar na próxima reunião, que vai ser agora no mês de maio, o que o índice não chegue mais a 15% neste ano. Fique parado aí nessa faixa de 14,25%. Outro assunto relacionado ao tarifaço. Puxada por alimentos como café, tomate e ovo, a inflação brasileira tem maior aumento para o mês de março em 2 anos. No acumulado de 12 meses, o IPCA subiu 5,48%. É o percentual da inflação nos últimos 12 meses. Está acima da meta. A meta é 3%. Alimentos puxaram a alta de 0,56%, somente no mês de março. Café está 77% mais caro do que no ano passado, há um ano, sendo repetitivo, redundante, há um ano atrás. Você comprava um pacote de café há um ano atrás de um preço e hoje ele está 77% mais caro, quase 100% mais caro. Sobre o assunto ainda, essa com a economia mundial, o Jornal Globo traz uma entrevista com o economista Carlos Primo Braga. Ele diz: Trump está afetando a credibilidade do dólar, moeda americana. Economista avalia que a moeda dos Estados Unidos ainda será dominante no mundo, mas perde peso e vê chance do acordo entre os países do Mercosul e os países da União Europeia, esse acordo ser destravado e começar a haver a negociação. Aqui no Brasil, na área de política, pressionado pela bancada de oposição na Câmara Federal, o presidente da casa, Hugo Mota, busca um acordo e a ministra Gleice Hoffmann recua de sua fala sobre o projeto da anistia. O Partido Liberal, PL, diz ter chegado ao número de 257 assinaturas, que é o número mínimo exigido, a favor de dar entrada no pedido de urgência para o projeto de lei que anistia os responsáveis pelos atos terroristas do dia 8 de janeiro de 2023. O presidente da Câmara ganha tempo e procura o governo Lula e procura o STF em busca de uma saída para a questão. E ele busca essa saída porque é o presidente da Casa Legislativa, seja ela Câmara Federal, seja ela Senado, seja ela Assembleia Legislativa, seja ela Câmara Municipal, é o presidente que tem a prerrogativa de fazer a pauta de votação. Então, ele coloca a matéria em tramitação se quiser.
Ele que faz a pauta. E na Câmara Federal existem 2.000 requerimentos de pedido de urgência. Está lá engavetado. E esse daí, e para dar entrada no pedido de urgência, são precisas 257 assinaturas. Ainda sobre política, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, é internado lá no Rio Grande do Norte com obstrução intestinal, mas não precisará operar. O ex-presidente teve dores abdominais enquanto cumpria agenda no interior do Rio Grande do Norte e foi levado de helicóptero, cedido pela governadora Fátima, que é do PT. Ela cedeu um helicóptero do governo para levar Bolsonaro do interior de Natal para o interior do estado do Rio Grande do Norte, para um hospital na capital, Natal. Ele está bem e cirurgia foi descartada. E hoje, sábado, o médico de Bolsonaro está vindo de São Paulo para Natal para acompanhar aqui o ex-presidente Bolsonaro. Ainda na área de política, um assunto que está rendendo aí nas redes sociais. Por quê? Porque aqui chama até de emenda casamenteiras. Porque uma vereadora lá do Rio Grande do Sul gravou um vídeo para mandar para os seus eleitores, dizendo que ganhou de presente de um deputado federal noivo dela uma emenda parlamentar de 1.300.000 reais. Aí isso está viralizado nas redes sociais. Ela diz assim: o deputado, meu noivo, me deu de presente. Em vídeo enviado a seus eleitores, a presidente da Câmara Municipal, da Câmara de Vereadores do município de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, afirma nesse vídeo que a destinação de 1,3 milhão de reais para a reforma de um hospital da cidade foi um presente a ela dado pelo noivo, o deputado federal Covate Filho. E ela se vangloria nesse vídeo dizendo que recebeu do noivo dela essa emenda que vai ajudar muito o hospital lá do município de Santa Cruz do Sul. Por isso que o título da nota aqui do jornal Globo, da capa do jornal Globo, é Emenda Parlamentar Casamenteira. Essa foto em destaque, essa foto bem na capa do Globo, é do presidente da China. E diz o seguinte: China volta a retaliar os Estados Unidos e o presidente Xi Jinping vê bullying de Trump. Na sua primeira aparição pública desde o início da crise global, o presidente chinês diz que o americano pratica bullying unilateral e ficará isolado, não terá resposta da China. O governo chinês anunciou nova alta de tarifas para os Estados Unidos. Agora, qualquer produto dos Estados Unidos que vier para ser vendido na China, o empresário que for vender, pagará logo um imposto de 125%. Quer dizer, isso inviabiliza o comércio entre os dois países. Quem é que vai pagar o imposto de 125% sobre o preço desse produto? É inviável. Inviável. Então, o comércio entre os dois países, China e Estados Unidos, bloqueados.
Manobra, ainda na área internacional, agora uma matéria sobre a Argentina. O governo de Javier Milei abole limite de compra de dólares por pessoas físicas na Argentina. Na esteira de acordo com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, a Argentina acaba de ter aprovado um pedido de empréstimo de 20 bilhões de dólares, uma nova injeção de recursos para o governo, esse emprestado. Então, na esteira de acordo com o FMI, o governo de Javier Milei elimina o limite de 200 dólares para a compra da moeda por pessoa física no mercado oficial. Era 200 dólares, só podia comprar até 200, agora não. Pode comprar o tanto que quiser, o tanto que o bolso permitir. Era 200 dólares para a compra da moeda por pessoas físicas no mercado oficial. A cotação passará a variar no regime de flutuação administrada. Cotação do dólar na Argentina. Aqui no Brasil, o Jornal Globo traz como destaque da capa uma moda, isso não só lá no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, dos motoqueiros andarem com o pneu da frente empinado, só com o pneu de trás. Manobra de alto risco em moto, que é infração grave, segundo o Código Nacional de Trânsito, alastra-se e tem até aula para a pessoa fazer isso. Empinar a moto, ou também chamado dar o grau, como chamam o movimento, é infração grave de trânsito, que ganha adeptos com aulas presenciais e também nas redes sociais. Amigos de motociclista morto, fazendo esse tipo de manobra, fizeram a mesma manobra, colocaram o caixão no meio da rua, tem até a foto e tem vídeo com isso nas redes sociais. O motociclista morreu empinando a moto, ou então dando grau. Morreu, caiu, morreu. Os amigos dele colocaram o caixão no meio da rua e ficaram fazendo esse tipo de manobra ao redor do caixão, em homenagem ao colega morto. Lá na Prefeitura do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes propõe municipalizar a gestão das linhas de trem que passam dentro da capital carioca. O prefeito diz ter intenção de operar, quer dizer, da prefeitura operar os trechos hoje administrados pela empresa Supervia, que passam pelo Rio, e pretende também viabilizar a extensão do metrô até os bairros do Recreio e a Ilha do Governador. Em troca, pede a integração do JAE ao sistema de bilhetagem intermunicipal. Cidade literária. Capital mundial do livro, o Rio anuncia programação. Calendário lançado ontem prevê bienal reconfigurada, rodas de leitura noite adentro e balcões para troca de livros. Hora da boia. Uma matéria interessante, a pesquisa que o Jornal Globo fez. Como é que surgiu essa questão da gente ter 3 refeições diárias? O café da manhã, o almoço e o jantar. Como é que isso surgiu na vida do ser humano? Ele botou assim:
Hora da boia. Como chegamos ao consenso das 3 refeições diárias? Da época do nomadismo, que era nômade, a gente não tinha casas, era andando, né? O nômade. Da época do nomadismo aos dias atuais, o caminho que levou a humanidade à rotina alimentar de ter o café da manhã, almoço e janta. Essa matéria explica sobre esse comportamento, não é? Do racismo à violência, futebol. Tensão marca a Copa Libertadores. Ambiente violento típico do torneio aflora em jogo do time do Fortaleza, aqui do estado do Ceará, e do Colo-Colo, lá no Chile, com morte de 2 torcedores. A partida foi interrompida aos 24 minutos do segundo tempo, porque houve invasão de campo e ainda estão esperando o que a Conmebol, que é a entidade organizadora da Copa Libertadores, vai decidir se marca outro jogo, se dá aquele pro encerrado, e o jogo estava 0-0 para Fortaleza e Colo-Colo, lá do Chile. Esse rapaz aqui segurando uma cobra, isso foi ontem lá no Rio de Janeiro. Olha a cobra em Copacabana, é verdade. Jiboia saiu de bueiro na rua Figueiredo de Magalhães, no coração de Copacabana, foi capturada por esse rapaz e entregue ao Corpo de Bombeiros. Sara, o que é que nós temos de novidade hoje, neste sábado, lá em Brasília? Bom, Celi, no alto da capa do Correio Brasiliense, temos aqui um destaque para a prova dos fortes. Etapa do Ironman 70.3, válida para o Campeonato Mundial da modalidade, reúne 1.600 competidores amanhã em Brasília. E o percurso tem 1,9 quilômetros de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21,1 quilômetros de corrida. E o destaque de hoje, a manchete da edição deste sábado, é sobre educação. O MEC, o Ministério da Educação, dá nota máxima a curso de medicina da Universidade de Brasília e do GDF. Universidades públicas brasilienses se destacam em avaliação promovida pelo MEC com dados referentes ao ano de 2023. Apenas 40% das faculdades de saúde do país oferecem formação satisfatória nessa área. E ainda como destaque sobre política, PL da anistia tem data marcada. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, afirma que apresentará no dia 22 o projeto de lei que concede anistia aos golpistas do 8 de janeiro. É a grande pressão sobre o presidente da Casa, Hugo Mota, que tenta uma saída negociada. Inglês Hoffmann se corrige após dizer que anistia é defensável. E mais abaixo também temos aqui um destaque: Bolsonaro hospitalizado. No Rio Grande do Norte, onde cumpria agenda política, o ex-presidente sentiu dores abdominais e ainda não há previsão de alta. E no caderno de esportes, o destaque é para a Maratona Brasília 2025, uma festa brasiliense. Amadores ou profissionais, atletas estão empolgados com a Maratona Brasília, marcada para os dias 20 e 21 deste mês. Leila Guimarães, esta que está na foto, está focada no percurso de 10 quilômetros e ela disse que será uma prova linda. E agora sobre insegurança. População com medo em Taguatinga. Presença de pessoas em situação de rua assusta e preocupa moradores, trabalhadores e comerciantes no centro da cidade.
A escola como fonte de alimentação. No Distrito Federal, 54 mil alunos dependem das refeições oferecidas nas escolas e, em muitos desses casos, os estudantes só comem quando vão às aulas. E mais abaixo também temos o destaque para a festa da Abrição. Seu Estrelo e o Fuá de Terreiro abrem os festejos de 2025 com homenagem a Sinhá Lalá, na Vila Cultural Cobra Coral. E ainda é chamada de capa sobre a paixão dos pequeninos. Com 200 crianças em cena, a Via Sacra será realizada hoje, às 15 horas, em Planaltina. E Miguel de Oliveira, essa criança aqui que está ao centro da imagem, que interpreta Jesus Cristo, vive o papel pela segunda vez. E este espetáculo promove a inclusão social através da arte. E por fim, temos também um assunto sobre pioneirismo. Ao CB Agro, a engenheira agrônoma Clevane Ribeiro Vale lembrou o desafio de introduzir a agricultura orgânica no Distrito Federal há 30 anos. E agora ouça ali com o jornal O Povo. Jornal Cearense O Povo, Sara, internautas, traz no alto da capa da sua uma matéria na área de economia dizendo que desigualdade salarial entre homens e mulheres cresce no Ceará. Também cresce no Ceará o mercado ilegal de cigarros. De 47% para 60% foi o aumento. Ceará tem maior alta no mercado ilegal de cigarros no Nordeste em um ano. Isso comparando com os 9 estados do Nordeste. O Ceará é onde está sendo negociado mais cigarro ilegal, que não paga imposto. Levantamento do IPEC aponta que o crime é um crime de sonegação fiscal. Movimentou 614 milhões de reais no estado do Ceará, isso em um ano, e a estimativa é de uma evasão fiscal de ICMS de 184 milhões de reais. Também é chamada de capa, no caderno de cultura do jornal, com essas duas fotos, que é o caderno Vida e Arte. Publicitária conta a história do edifício São Pedro em livro infanto-juvenil. E o edifício São Pedro foi um hotel muito famoso na orla marítima de Fortaleza, lá na praia, no bairro Praia de Iracema, e que foi demolido. E a outra chamada de capa é chamando para a Bienal. A Bienal do Livro aqui em Fortaleza termina domingo, amanhã. Com lançamentos, shows e bate-papos, programação da Bienal segue até este fim de semana. Mais precisamente até amanhã. Amanhã é o último dia da Bienal, que está acontecendo lá no Centro de Eventos, aqui em Fortaleza, na Avenida Washington Soares. Esta foto em destaque, internautas, é para uma solenidade que foi realizada ontem à noite lá no Teatro São José, Teatro São José da Prefeitura Municipal de Fortaleza, para uma solenidade para a entrega da medalha Iracema. E essa solenidade faz parte das comemorações dos 299 anos do município de Fortaleza, da fundação do município de Fortaleza. E aqui nós temos o primeiro, o empresário Ivens Dias Branco Júnior, que foi um dos homenageados. Esse aqui de mãos cruzadas é o atual prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, ele que é do PT. Essa senhora é a bailarina Dora Andrade, ela também foi homenageada com a
com a medalha Iracema. E por último aqui, o Padre Rino. O Padre Rino não é brasileiro, ele é italiano. Ele é missionário da congregação dos Combonianos, que tem uma casa lá na periferia de Fortaleza, lá no Bom Jardim. Eles têm uma casa lá, dos missionários combonianos, e fazem um trabalho religioso e social lá no Bom Jardim. E o Padre Rino, ele é psiquiatra, ele é médico e presta serviço nessa área de saúde mental. Diz assim o texto da legenda da foto. Medalha Iracema, o empresário Ivens Dias Branco Júnior, a coreógrafa e bailarina Dora Andrade e o padre e médico otorrino Bonive, conhecido como Padre Rino, foram agraciados com honraria. A entrega faz parte do ciclo de comemoração do aniversário de Fortaleza. A reportagem de hoje do Jornal O Povo, e para essa reportagem dedica 3 páginas, resgatando a última seca braba mesmo aqui no Ceará. A última grande estiagem no Ceará causou mortes, êxodo e fome. Foi em 1979. Quem lembra, houve invasão de supermercado, muita gente, a gente chamava os flagelados da seca, invadiram Fortaleza atrás de comida. E o Jornal Povo traz com fotos da época, faz esse resgate de 1979. Na área de política, mais um voo, o pessoal chama de repatriado, eu chamo de expulso. Nova leva de brasileiros expulsos dos Estados Unidos chegou ontem de manhã em Fortaleza. Novo voo de repatriados chega a Fortaleza com 96 pessoas. Nenhum deles cearense, mas teve um que assim que pisou no solo brasileiro foi preso. Tinha dívidas aqui com a justiça. E esses voos chegam para cá, pousam no aeroporto aqui Pinto Martins e daqui entram no outro voo do governo da FAB, da Força Aérea Brasileira, para ir lá para Confins, em Minas Gerais. Por quê? Porque quando eles chegam nesse voo, eles vêm algemados nas mãos e nos pés. Porque é o sistema dos Estados Unidos. Eles vêm algemados, acorrentados. Como o governo brasileiro não admite que no seu território o brasileiro seja tratado assim, eles pousam aqui, tiram as algemas, o avião volta para os Estados Unidos e daqui eles pegam um voo para o aeroporto de Confins, Minas Gerais, e de lá cada um vai para o seu município, vai para a sua casa. Na área de economia, a matéria chamada de capa do jornal cearense O Povo é sobre a guerra comercial mundial. China retalia Estados Unidos com elevação de tarifas de 84% para 120%. Inviabiliza totalmente o comércio entre os dois países. E na área de esportes, é o mesmo assunto que é chamada de capa do jornal O Globo. O time do Fortaleza, aqui do Ceará, cobra punição ao time chileno Colo-Colo e aguarda definição da Conmebol sobre o resultado do jogo, que foi interrompido aos 24 minutos do segundo tempo com a invasão de campo e fora
2 torcedores do Colo-Colo, em confronto lá com a polícia, 2 jovens foram mortos. E Sara, o que é que nós temos na capa do site do Valor Econômico? Bom, Celi, a primeira matéria do Valor Econômico de hoje fala sobre economia. Câmbio ajuda e rentabilidade de exportações aumenta em 5% no primeiro bimestre. Resultado foi corroído por aumento nos custos e pela queda dos preços internacionais. Próxima matéria é sobre política. Rede define novo comando em meio à briga entre Marina Silva e Heloísa Helena. Ex-aliadas estão rompidas desde o ano de 2022. Ministra decidiu não ir ao Congresso da sigla, que vai eleger nova executiva. E sobre livros, um clássico da literatura de testemunho de Holocausto, a relação entre marxismo e judaísmo. As grandes estrelas da música brasileira cantam samba, disse Martinho da Vila, que faz show com a cantora Ludmilla. E o próximo destaque: minha função não é inspirar pessoas a serem boas, é mostrar as limitações dessa bondade, diz o filósofo nigeriano. O Baiô percorreu favelas, templos religiosos e espaços acadêmicos no Brasil para analisar os desafios da nossa era. E sobre empresas. Com 30 espetáculos por ano, musicais conquistam paulistano. A nova paixão na cidade lota as salas dos teatros e movimenta mais de R$1 bilhão na economia de São Paulo, revela estudo da FGV. E agora sobre finanças. O Banco Central argentino autoriza pagar compras com cartão vinculado à conta em dólar. E a novidade ainda não pegou, mesmo em economia acostumada à dolarização informal. E o próximo destaque vai falar sobre carreira. Como os conselhos podem orientar a adoção da inteligência artificial nas empresas. Especialistas afirmam que os colegiados precisam ser capazes de entender os riscos e os benefícios envolvidos, além de manter o alinhamento da tecnologia com os objetivos dos negócios. E ainda sobre carreira, as 20 profissões mais bem pagas no Brasil em 2025. Oficiais maquinistas em navegação têm a maior remuneração média, enquanto cuidadores e criados particulares respondem pela menor. Mostra o levantamento com base em dados do IBGE. E sobre economia, conheça os países com as maiores reservas internacionais em dólar do mundo. Também conhecidas como reservas cambiais, elas servem como uma poupança de emergência para os países. E na editoria Mundo, o Banco Mundial anuncia 12 bilhões de dólares em ajuda à Argentina. Do total, 1,5 bilhão de dólares será desembolsado imediatamente para apoiar o programa de reforma econômica do país argentino. Em pronunciamento, Milei celebra novo acordo com o FMI e promete era dourada para a Argentina. Milei se mostrou mais alinhado do que nunca com os Estados Unidos e com o FMI. E sobre política, Alcolumbre faz campanha para derrubar Silveira e insinua que ministro está envolvido em corrupção. A equipe de Silveira afirmou que o ministro não comenta fofocas. E no Brasil, sem vetos, Lula sanciona a lei da reciprocidade comercial. A nova lei é uma resposta à escalada de Donald Trump. No caso, a escalada da guerra comercial desencadeada pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, contra a maioria dos países do mundo. E no Brasil, após 39 anos, a aviação do Exército ganha a primeira piloto de combate mulher. A entrada de Emily nas forças de combate se dá em um momento em que o Exército Brasileiro busca expandir a participação feminina. E na área de empresas, Trisul soma 456,1 milhões de reais em lançamentos no primeiro trimestre. Entre janeiro e março, as vendas brutas da companhia chegaram a 339 milhões de reais, um incremento de 3,3% em relação ao valor atingido um ano antes.
E no Brasil, os municípios gastam com mais salários, ultrapassam estados e lideram despesas com o pessoal. No ano passado, despesa das prefeituras ficou em 138,2 bilhões de reais em média por trimestre. Isso representa uma alta de 17,6% ante o ano de 2019. Nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, neste sábado, dia 12 de abril, nós temos na coluna do Estadão uma nota sobre o Banco Central. Diz assim: o PT, o Partido dos Trabalhadores, quer punição ética a Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, por norma do banco na sua gestão, que permitiu ao Banco Master omitir riscos. Banco Master é de Minas Gerais. Foco constante de críticas do PT quando presidia o Banco Central, o economista Roberto Campos Neto agora é alvo de uma representação do Partido dos Trabalhadores no Conselho de Ética da Presidência da República. A sigla questiona a atuação do ex-presidente do BC por uma norma da autoridade monetária que abriu brecha para que o Banco Master omitisse riscos no seu balanço financeiro, como revelou o Estadão. A representação, obtida com exclusividade pela coluna, que é escrita pela jornalista Rosinha Kennedy, é assinada pelo líder do partido na Câmara Federal, o deputado federal Lindenberg Farias. O texto afirma que pode ter havido prática de improbidade administrativa. O PT pede a instauração de processo para apurar se Campos Neto feriu os princípios éticos e código de conduta da alta administração federal. A reportagem não conseguiu contato com Campos Neto para saber o que ele pensa a respeito. Continua a nota da coluna do Estadão. Caso confirmadas tais suspeitas, pode ter havido prática de improbidade administrativa pela ofensa aos princípios de moralidade e impessoalidade, além de eventual responsabilidade penal, se restar configurado conluio entre agentes públicos e privados para a prática de atos ilegais. Fecha aspas, diz trecho da representação. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Federal convidará o presidente do Banco de Brasília, o BRB, que é o Banco Regional de Brasília, o presidente é o Paulo Henrique Costa, e também convidará o presidente do Banco Master, o banqueiro mineiro Daniel Vorcaro, para explicarem a compra de uma fatia relevante do Master pelo Banco Estatal de Brasília. O pedido de audiência foi aprovado na quarta-feira, dia 9. Só lembrando que é um convite, não é uma convocação. E convite vai se quiser. Mas ainda nem a reunião foi marcada para ouvir o presidente do Banco de Brasília e o presidente do Banco Master sobre essa transação comercial, porque o Banco de Brasília, que é um banco do Distrito Federal, quer comprar 56% do Banco Master. O autor da proposta para trazer os dois
os dois presidentes de banco lá na Câmara Federal, na Comissão de Defesa do Consumidor, é o deputado Márcio Marinho, ele que é filiado ao Republicanos. O Republicanos é o partido da Igreja Universal. Pois o Márcio Marinho apontou preocupação com transparência, governança pública, segurança das aplicações de pequenos investidores e risco sistêmico no Fundo Garantidor de Créditos. Outra nota da coluna do Estadão de hoje. O PL, o Partido Liberal do ex-presidente Bolsonaro, cujo presidente nacional da sigla é o Valdemar Costa Neto, conseguiu as 257 assinaturas necessárias para entrar junto à presidência da Câmara Federal com um pedido de urgência na tramitação do projeto de lei de anistia. E nessas 257 assinaturas estão boa parte de deputados da base aliada de Lula. O documento divulgado tem o endosso de 143 deputados de siglas que hoje ocupam 10 ministérios do governo Lula. O União Brasil, partido União Brasil, que acabou de pôr um novo ministro lá no Ministério das Comunicações, contribuiu com essas 257 assinaturas com 39. Na sequência vem o PP, que também tem ministério, com 34 assinaturas. O Republicanos, que também tem ministério, contribuiu com 26 assinaturas. O PSD, que tem 3 ministérios e está querendo um quarto, contribuiu com 23 assinaturas. E o MDB, que também tem ministérios, contribuiu com 21 assinaturas para que, a favor do projeto de lei para perdoar os baderneiros que invadiram no dia 8 de janeiro de 2023, invadiram Brasília, a Praça dos Três Poderes, invadiram o plenário do Supremo Tribunal Federal, invadiram o Congresso Nacional, invadiram o Palácio do Planalto, né, aquela baderna, jogaram um carro da polícia dentro de um espelho d'água, entraram em confronto com a polícia, pois 257 apoiam o projeto da anistia para que este povo seja todos perdoados e se livrem das punições. Tem punição de 17 anos de prisão, tem punição de 14 anos de prisão, tem punição para cumprir a detenção em casa, mas isso tudo com aval, determinação do ministro Alexandre de Moraes, com aval do Supremo Tribunal Federal. Usuários, outra nota da coluna do Estadão. Usuários do X, que é o antigo Twitter, né, essa rede social, manifestaram indignação à declaração do deputado federal Gilvan da Federal, ele que é do PL do Espírito Santo. Ele disse numa comissão da Câmara Federal que desejava a morte do presidente Lula. Ele desejava que o presidente Lula fosse morresse. Pesquisa da Nexus, é uma empresa que analisa essas redes sociais, analisou
55 mil publicações no antigo Twitter, no X. E o termo "Protejam Lula" foi um dos mais citados na rede. Após a Polícia Federal ser acionada para apurar se houve ameaça ou incitação ao crime, o parlamentar recuou, gravou um vídeo dizendo que exagerou e pedia desculpas pela sua fala. Agora vamos para a página de editoriais do jornal O Estadão, o Estado de São Paulo. E no primeiro editorial, o Estadão assim se pronuncia: nova chance para a segurança pública. Nova versão da PEC da Segurança Pública, da proposta de emenda constitucional, é bom ponto de partida para que o governo federal, os governos estaduais e o Congresso Nacional construam uma política na área que traga paz aos brasileiros. Segundo editorial, Bolsonaro atrapalha o Brasil. As forças políticas deveriam se preocupar com a crise global e não com a anistia a Bolsonaro. Está na hora de deixar a justiça cuidar do ex-presidente. O Brasil tem mais o que fazer. É a opinião do jornal O Estado de São Paulo. Nas primeiras páginas de política, a primeira matéria diz o seguinte: oposição obtém apoio para dar urgência ao projeto de lei de anistia. A ação pressiona Hugo Mota, presidente da Câmara. O líder do PL, Partido Liberal, diz ter reunido assinaturas necessárias, 257, com adesões de parlamentares do União Brasil, do Partido Progressista, do PP, do Republicanos, do PSD e do MDB, conforme já dissemos agora há pouco na coluna do Estadão, aqui na coluna da Rosiane Kennedy. O presidente da Câmara, Hugo Mota, busca um acordo entre Palácio do Planalto e o Supremo para saber como é que ele vai tratar dessa questão, porque ele é que faz a pauta do Congresso. E diante desse pedido de urgência, ele vai fazer o quê? Então ele está conversando com o presidente Lula e conversando com o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo, para saber se coloca ou não em pauta esse projeto de lei. Outra matéria na mesma página diz o seguinte: Alexandre de Moraes autoriza visita de parlamentares ao general Braga Neto. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a visita de 24 senadores e um deputado federal ao general da Reserva e ex-ministro do governo Bolsonaro, Walter Braga Neto, na prisão. A decisão atende a pedidos apresentados pelo senador Isalci Lucas, ele que é do Partido Liberal, lá do Distrito Federal. Isalci era filiado ao PSDB por muito tempo e hoje está no Partido Liberal. E também esse pedido foi feito pelo deputado Sóstenes Cavalcante, ele que é do PL, ele é o líder do PL da Câmara, ele é do Rio de Janeiro, mas é o líder da bancada do PL na Câmara Federal. Cada parlamentar terá direito a um dia de visita à Vila Militar do Rio de Janeiro, onde Braga Neto está detido. O limite máximo é de 3 visitas individuais por dia.
em datas a serem definidas pela unidade militar. Eu encerro aqui a leitura das páginas internas do jornal Estadão. E, Sara, o que é que nós temos nas páginas internas do jornal O Globo? Bom, Celi, nas páginas internas do jornal O Globo de hoje, na seção Opinião do Jornal, temos aqui o primeiro texto. Caso do Rei do Lixo expõe escoadouro das emendas. Operação da Polícia Federal desbaratou esquema abrangente que desviava verbas parlamentares em 4 estados. E o segundo texto, revolução trazida pelo agronegócio se tornou o maior inimigo do MST. Discurso do movimento ficou datado, por isso suas invasões têm obtido impacto cada vez menor. Já no caderno de política, temos aqui a primeira matéria, que é a solução para o 8 de janeiro. Com o apoio do governo, Hugo Mota busca convencer a STF a atenuar penas de acusados pelos atos golpistas. Pressionado pelo bolsonarismo a pautar um projeto de anistia, o presidente da Câmara, Hugo Mota, vem conversando com o presidente Lula e com ministros do STF em busca de uma solução que atenue as penas dos envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023. O governo já deu sinais de que aceita debater uma alternativa, mas a admissão pública pela ministra Gleisi Hoffmann, ela que é ministra das Relações Institucionais, gerou ruídos entre atores políticos e também magistrados. A ideia é encontrar um meio termo que beneficie os presos considerados peixes pequenos e, assim, desobstruir a pauta da Câmara. Não há, no entanto, um formato negociado e tampouco um aval claro do Supremo, que não abre mão de ser o responsável pela fixação dessas penas. E reservadamente, porém, magistrados admitem debater penas menores. E depois de sinalizar que não cederia à pressão para pautar a anistia, Mota passou a dizer a pessoas próximas que seria difícil segurar uma iniciativa que tenha adesão da maioria da casa e que, por isso, o deputado tenta dividir a responsabilidade com os demais poderes. Também tenta se proteger de ataques de aliados do ex-presidente Bolsonaro, como o próprio pastor evangélico Silas Malafaia, que desencadeou uma campanha virtual contra o Hugo Mota. E aqui nesta imagem temos a seguinte legenda: costura. Gleisi em coletiva com Mota. Ministra muda tom após indicar que governo debate redução de penas de condenados pelo 8 de janeiro. E o presidente da Câmara negocia meio termo para o projeto. E a próxima matéria: PT aprofunda racha na disputa por comando do partido. O dirigente da Cicla, Quaquá, divide grupo majoritário e se lança contra Edinho, que também tem concorrência de Rui Falcão. Bolsonaro é internado e Padilha ironiza o uso do SAMU. O ex-presidente deu entrada em hospital de Natal, no Rio Grande do Norte, após sentir fortes dores abdominais e com complicações no intestino. E aqui, essa ironização aconteceu numa postagem nas redes sociais e o Alexandre Padilha disse o seguinte: todo mundo sabe, na hora da emergência chama o SAMU 192, atendimento de urgência para salvar vidas de norte e sul, criado pelo presidente Lula oficial, que no caso é o @ do Instagram. Para todos os brasileiros, cada vez maior e mais rápido, viva o SUS. E ainda no caderno de política, Lula chama a diretora-geral do FMI de mulherzinha. Fala foi em evento da indústria da construção em São Paulo e o presidente acumula gafes e frases consideradas machistas, que vão de escolha de ministra bonita para negociar com o Congresso a declaração de que maridos são mais apaixonados pela amante. Escolha de ministro leva a disputa por liderança do União na Câmara. Na tentativa de pacificar partido, Pedro Lucas retarda a entrada no governo.
Pedro Lucas é próximo do presidente do União, Antônio Rueda, em impasse na escolha do líder da Câmara. E aqui nesta imagem temos a seguinte legenda, na fila. Juscelino, este que está na imagem, tem apoio de Alcolumbre para assumir liderança do União. E por fim, o Globo também nos traz uma entrevista com o deputado federal Isnaldo Bulhões, do partido MDB. Líder do partido, no caso ele fala que Rui Costa é burocrata e governo entrega menos que o esperado. O líder do partido na Câmara avalia que eleitores estão decepcionados e tristes com gestão Lula, se posiciona contra a anistia 8 de janeiro e diz que Malafaia está mandando no PL ao pressionar pela pauta. O relator do orçamento defende que emendas parlamentares precisam estar conectadas às prioridades do governo e diz que é preciso discutir legislação. E estes foram os destaques dos principais jornais do nosso país na edição deste sábado. Nós já gostaríamos de agradecer pela sua audiência e também convidá-los para que você acompanhe a nossa programação aqui da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado.